E aí, primeira série? Beleza, meu povo? Gente, hoje na nossa aula de resolução de exercício, né, nós vamos responder algumas questõezinhas referentes ao Império Romano, tá? Vale destacar, né, que o Império vai se iniciar, né, na época da crise da República, tá? Quando acontece a disputa e o poder dos generais, período no qual é chamado de Triunvirato, né? E durante o segundo Triunvirato, o Otávio, que era sobrinho do Júlio César, na tentativa de vingar aí o seu tio, vai submeter, né, o Lépito e posteriormente o Marco Antônio, e com o apoio do Senado, né, vai se tornar o primeiro imperador de Roma. E durante o governo de Otávio aconteceu muitas coisas importantes, né? Aconteceu a famosa Pax Romana, né, quando Roma vai dominar o mar Mediterrâneo, pondo fim aí a sua expansão, né, e vai conquistar, né, a civilização cartaginesa, vai ter o controle sobre o mar Mediterrâneo, do comércio interno e externo, vai adquirir aí a sua extensão máxima, né. É importante destacar que durante esse período aí do Império, né, vão acontecer as revoltas de escravos, né, e também a fome, que vai ser generalizada por conta da crise da escravidão, porque a expansão romana ela atinge aí o seu limite no século III e a população começa a passar problemas internamente falando, né, principalmente problemas relacionados à mão de obra e à produção de alimentos, né. E para tentar acalmar um pouco dos ânimos da população, o governo vai pegar aí, o governo de Otávio vai pegar a lei frumentária que era utilizada ou pensada pelos plebeus, né, pelo Tibério e pelo Caio Graco, de dar trigo e alimentos baratos, distribuí-los à população mais pobre, né, e vai colocar isso em prática, principalmente junto, né, com a criação dos círculos máximos, né, que são os espetáculos públicos nas lutas de gladiadores, né, jogar aí os criminosos, né, os cristãos e alguns outros povos estrangeiros, aos leões, etc., né. Vai acontecer tudo isso para que a população deixasse os seus problemas sociais um pouco de lado, a fome, né, as necessidades, né, não criticasse a autoridade do imperador e vivesse, por enquanto, uma certa normalidade. Só que os problemas romanos vão só se agravar, né? O primeiro deles é a crise da escravidão, que vai tentar ser sanada com o colonato, né, que é uma nova forma de organização do trabalho, né, que vai propor com que parte, né, da mão de obra que existia na cidade migrasse para o campo para produzir alimento. Com o passar do tempo, aquele que era escravo vai se tornando preso à terra, né, e as relações de servidão lentamente vão se desenvolvendo com a construção das grandes propriedades, que eram propriedades chamadas de domínios, né. Com o passar do tempo, esses domínios vão adquirindo leis próprias, né, e vão adquirindo regimentos, né, e ordens jurídicas, e quando Roma vai começar a se desfacelar, a vida econômica rural vai começar a crescer, né, e o direito também vai chegar lá de forma importante. O cristianismo também vai contribuir para isso, né, vai se tornar aí a maior religião do império, e os imperadores vão ser obrigados a se dobrar a ela, se converter ao cristianismo, torná-la, né, um culto público, como Constantino, e também, né, com o Teodósio, tornar aí o cristianismo a religião oficial de Roma. O império vai ser dividido, porque o Império Romano do Oriente continuava crescendo e se desenvolvendo através do comércio, né, principalmente a cidade de Constantinopla, e o Ocidente vai começar a sofrer essas degradações, a aceitar os povos federados que vinham de diversas partes do mundo, né, e para invadindo as províncias romanas, e para fazer com que a população não entrasse em pânico, né, aceitavam eles como parte aí das suas instituições, a partir do Edito de Caracalla, de 1212, no qual coloca o Jacques Legoff, que vai ser a porta de entrada, né, mas de certa forma pacífica, né, dos povos confederados, ou ditos, entre aspas, bárbaros, dentro das civilizações, dentro das instituições romanas, né. O Edito de Caracalla vai transformar todos os habitantes livres do Império, né, em cidadãos, é importante destacar isso,
e quando vão acontecer as principais, realmente, invasões bárbaras, né, o Império Romano já estava praticamente minado e destruído de dentro para fora, tá? Então vamos aí para as questões para revisar o nosso conteúdo, tá? Vou apresentar elas para vocês aqui. Já citei elas, né, na nossa agenda, né, na aula de conteúdo, mas aqui dá para a gente dar uma continuidade nisso tudo. Ó, fica a dica para vocês assistirem o QR Code da página 592, porque ele é importante para entender um pouco mais sobre a visão do Império Romano, tá? Tem uma videoaulazinha para vocês assistirem, é interessante. E nós vamos responder a questão 3 dos exercícios resolvidos da página 600, né? E a questão 1 e 6 dos complementares da 600 e 601, tá? Então eu vou passar aqui, né, para vocês verem, né, as questõezinhas com o meu livro digital. Vocês abram o seu aí em casa, se não puder, né, abra aí o seu livro físico mesmo, e quem está sem livro aproveita para copiar o conteúdo dos slides e tirar dúvida com a gente na live na sexta-feira, tá? Vou abrir aqui meu livro digital, tá bom? Ó. Deixar aqui, ó. Pronto. Subir aqui. Vai ser justamente a terceira questão aqui dos exercícios resolvidos. Por que eu escolhi essa questão? Eu escolhi essa questão porque ela é muito boa, tá? E também porque, apesar de ter o item e o comentário aí, não interfere em nada, né, da gente respondê-la de forma sistemática e analisando todos os seus elementos. Vamos lá. O imperador de Roma, entre 253 e 260, Valeriano, escreveu: Não consideramos que o colônia, ou colonos, tenham a liberdade de abandonar a terra a qual estão presos por sua situação e nascimento. Vale ressaltar que a prática do colonato, né, é um dos elementos que vão contribuir para a ruralização da economia e a descentralização política da civilização romana, porque na época da crise da escravidão, parte da mão de obra escrava que ainda existia e dos plebeus pobres e endividados vão morar no campo, né, vão fazer aí o êxodo urbano, né, e produzir alimentos, iniciando aquele processo que nós chamamos de ruralização da economia, tá? Morando mais próximo das zonas de abastecimento para tentar fazer com que a fome ela diminuísse, produzindo mais alimentos. Mesmo assim, essas relações elas vão dar continuidade, né, à fragmentação e enfraquecimento das instituições romanas. E o texto mesmo fala que durante esse período também vai acontecer, né, a invasão das províncias, né, romanas, né, com a chegada dos chamados povos germânicos, celtas, asiáticos e de todas as partes do mundo que você pensar, certo? Porém, essas pessoas eram admitidas com o passar do tempo, né, como habitantes do império e cidadãos, né, através do Edito de Caracalla, que vai ser construído numa época anterior a essa, né? E com medo de que as províncias fossem invadidas, muitos dos colonos fugiam de sua terra porque eles tinham obrigações a serem cumpridas, né? Impostos para poder morar nela, e também o crescimento das relações jurídicas, tá certo? Então, o imperador Valeriano está dizendo que se você encontrasse um colono que fugisse porque ele era obrigado a permanecer na terra, por algum motivo você o devolvesse, né? Vamos continuar lendo aí, ó. Se o fizerem, né, que sejam trazidos de volta, acorrentados e castigados. Então, o colono também tinha uma condição e uma relação de trabalho compulsória da mesma forma que o escravo, né? Tinha lá na cidadezinha, né? Não é que ele mudou de ambiente de trabalho e de relação, né, que a situação dele, enquanto membro da sociedade, se modificou. Ele continuou tendo que fazer trabalho compulsório, né? Vamos dar uma lida na questão aí para tentar responder, né? Gordon Childe, o que aconteceu na história, 1971. Excelente livro do Gordon Childe. Quem quiser, né, conhecer um pouco mais sobre o Império Romano, livrinho muito barato, né, que vende aí na internet, na estante virtual, apenas R$15, né?
Ótimo livro para entender aí um pouco mais sobre a civilização romana e as civilizações clássicas. A determinação imperial ocorreu por quê? Por ocasião da abolição da escravatura e, consequentemente, a desorganização, né, gerada pela mudança do regime de trabalho. O regime de trabalho se modificou, mas a escravidão não foi abolida em Roma, certo? Pelo contrário, a escravidão ela só vai aumentar, né? Não é que o contingente de escravos diminuiu, que a escravidão se tornou mais branda, não. Pelo contrário, ela vai se tornar cada vez pior. Por isso que o item A está falso. B. Em um momento de crise do Império, massa, quando a situação de arrendatários e camponeses se deteriorou, e isso, né, por conta disso, muitos colonos que estavam, né, presos nas suas relações de domínio, né, a partir dos seus senhores, alguns deles fugiam por conta da situação econômica e social ou de invasões. Então o item B está correto. Pontinho nele. Vamos ver os outros. Em função das invasões de povos que viviam fora do Império, beleza. O que propiciou a fuga dos colonos? Massa. Pode ser ou ser também. Porém tem um problema. Esses cidadãos que chegavam para invadir, né? Não necessariamente isso acontecia, né? Eles chegavam, ganhavam uma municipalidade, né? Ganhavam uma província romana, um território para plantar, para investir, né? E se tornavam cidadãos romanos. De início, isso vai atrair bastante povos germânicos, né? Vale ressaltar que os germanos, quer dizer, que os povos romanos chamavam os povos que viviam além da sua fronteira e não falavam a sua língua ou também a língua grega, de bárbaros. Eles eram chamados de bárbaros porque eles não tinham a cultura romana e nem grega, e nem falavam a mesma língua, certo? Só porque eles tinham uma cultura diferente e hábitos também diferentes. Vale ressaltar também que, mesmo por serem bárbaros, eles não eram inferiores do ponto de vista econômico e militar ao exército romano. Pelo contrário, o ácido produzido, né, pelas civilizações germânicas e também as suas táticas de guerra eram muito melhores aí do que a das centúrias romanas. Não é à toa que quando eles chegaram para saquear realmente a civilização romana, né, o exército romano não teve como se defender tão bem assim, né? Então, resposta da questão 3, item B, tá? Em um momento de crise, quando a situação de arrendatários e camponeses se deteriorou. Tá? É assim que vai surgir o colonato e essa relação de trabalho. Tá? Inclusive aqui, ó, o comentário da questão ele diz também. Tá? Item B. Agora vamos para a questão 1 da página 600. Certo? Dos complementares. Essa questãozinha aqui, ó, do Guarniero, tá? Da FGV de 2014, questão até um pouco recente. Vamos lá. O anfiteatro era para os romanos parte de sua normalidade cotidiana, né? Um lugar no qual reafirmava os seus valores e sua concepção de normalidade, certo? A civilização romana nesse período era bastante violenta, né? E eles utilizavam os espetáculos públicos para isso, que eram feitos principalmente, né, nos grandes círculos máximos, né? O maior deles era o Coliseu, né? E também existia uma localidade onde eles apresentavam para a população, né, o que eles iam fazer, tanto com as pessoas que eram aprisionadas, né, ou apresentar as lutas de gladiadores, né, entregar aí algum bárbaro ou então algum prisioneiro marginalizado ou cristão aos leões, né? E isso acontecia no chamado anfiteatro, que é justamente aquela localidade que tem um pátio, né? E que se estendia em volta da população, tá? Era o local onde todo mundo podia ver o que estava acontecendo. Nos anfiteatros eram expostos para serem, né, supliciados bárbaros vencidos, inimigos que se iam insurgindo contra a ordem romana. Os anfiteatros supliciavam também bandidos marginais, como por vezes
os cristãos que eram jogados às feras, né, e dados como espetáculo para o prazer dos seus algozes, ou daqueles que defendiam os valores da sociedade romana, né. Jogavam eles para o povo, inclusive para o povo achar aquilo legal. Isso era chamado a política do pão e circo, que após o governo de Otávio vai utilizar a lei frumentária para distribuir cereais e trigo, né, barato para a população, para que ela pudesse, ao participar desses espetáculos públicos, se esquecer dos problemas sociais e das revoltas. Tá? Vamos aí para a questão. Né? A normalidade da violência em Roma. Né? Aqui no sitezinho da UOL. Sobre as relações entre cristãos e o Estado romano, é correto afirmar que vale ressaltar que o cristianismo, né, foi um dos elementos que vai levar o Império Romano ao fim, né, porque os cristãos não acreditavam na divindade do imperador, né, não aceitavam os deuses pagãos, né, os deuses politeístas, né, não queriam mais participar das instituições romanas, do Senado, das questões políticas e também do Exército, que era a principal instituição onde os cristãos vão começar a converter as classes populares, tá? E eles acreditavam na salvação, né, na vida após a morte, algo totalmente diferente, né, no amor de Cristo, totalmente diferente do que vivia a civilização romana. E eles vão começar a ser perseguidos, né, principalmente pela dinastia Cláudio Flaviana, né, com Nero, com Tibério, né, com Cláudio, com outros grandes imperadores, tá? Até ter a sua liberdade de culto permitida pelo Constantino e também se tornar a religião oficial com Teodósio, através do Edito de Tessalônica, tá? Vamos lá. Sobre as relações entre cristãos e o Estado romano, é correto afirmar que a violência durante a República Romana vitimou os cristãos porque estes aceitavam a presença dos povos bárbaros dentro das fronteiras de Roma. O que tem a ver, certo? Primeiro que não existia a relação entre os cristãos e os povos bárbaros, né? Os próprios cristãos eram tidos como povos bárbaros porque eles não tinham a cultura ou a língua romana ou grega, né? É importante destacar isso também, né? Principalmente porque a Palestina, né, a região da Palestina, a civilização hebraica, era uma província romana, né? Então o item A é falso. B. A prática do cristianismo foi tolerada em Roma desde os primórdios dessa religião. É bem aceita mesmo, né? A perseguição era muito forte, tá? Diga-se de passagem, né, o que sofreu, por exemplo, os discípulos de Jesus após, né, a via sacra, né, após a morte, né, e a ressurreição de Cristo, né. Os discípulos de Cristo passaram a ser perseguidos, né, e a maior parte da população que se convertia a eles também, tá? Então o item B também é falso. O cristianismo não foi tolerado de início, só posteriormente, quando já era a maior religião do Império, tá? C. O cristianismo sofreu violenta perseguição do Império Romano. Beleza. Pela sua recusa em aceitar a divindade dos imperadores. Beleza. Pontinho no C. Vamos ver os outros. D. A ação cristã foi consentida pelo poder romano, né? Talvez na época, né, do Constantino, né? E a violência contra a nova religião restringiu-se aos seus principais líderes? Não, restringiu a todos os cristãos, não foi restrito, pelo contrário, foi total, né? Os imperadores mandavam queimar cristãos, né? Então o item D é falso também. Item E. A intensa violência praticada contra os seguidores do cristianismo ocorreu por um curto período. Não, demorou bastante tempo, mais de 100 anos. Apenas durante os primeiros períodos da monarquia romana. Pelo contrário, o cristianismo não surgiu durante a monarquia, surgiu durante o império. O item D também está falso. Item correto da questão aí, item C, certo? C de caso. Agora vamos para a última questãozinha aí, que é a questão 6. E uma ótima questão também. Gente, a questão 6. Então,
Item da questão 1, né, dos complementares, item C, C de casa, anota aí. Agora vamos para a questão 6, né, do Enem. Essa questão é fantástica, porque ela mostra duas visões diferentes sobre a questão política, né, e sobre a autoridade política. Uma relacionada à República e a outra relacionada ao Império, né? E vamos ver o que ele pede. A primeira é uma de Cícero, né, um dos grandes filósofos romanos, certo? Né, um dos grandes estadistas. Ele diz assim, ó: somos servos da lei, né, para podermos ser livres. Tratando de dizer que nenhum habitante da civilização romana era maior do que a lei. Isso acontecia durante a República Romana, tá? E o Alpiano, falando especificamente aí do Império, vai colocar: o que apraz ao príncipe tem força de lei. Então o que ele quer dizer? Que o que os imperadores dizem, né, ou aqueles que são destinados a ser imperadores dizem, é força de lei, tá? Agora vamos dar uma lida na questão. As frases são de dois cidadãos da Roma clássica, que viveram praticamente os mesmos séculos, quando ocorreu a transição da República, Cícero, para o Império, o Piano. Né? Tendo por base as sentenças, considera as afirmações. Item 1. A diferença dos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Brincadeira. Né? Os romanos vão sistematizar, né, o nosso direito ocidental, né, por assim dizer. Por isso que o item 1 está falso. Se o item 1 está falso, nós já eliminamos aí o item A e o item B. Né? Item 2. Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. Nem tanto. Vamos ler os outros. A lei republicana definia que os direitos dos cidadãos acabavam, né, quando começava os direitos de outro cidadão, verdadeiro, certo? O item 3 é verdadeiro. Vamos tirar a dúvida no item 4, tá? Existia na época imperial, né, um poder acima da legislação romana. Existia sim o imperador, certo? Por isso que o item correto da questão é o item E, tá? Item correto da questão 6, item E, por eliminação aos outros, tá? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, tá? Continue participando aí das aulas no canal do CPM no YouTube, tá? Não deixe de responder as atividades do portal e de olhagem do Edu, aonde vão estar presentes aí as publicações e as diretrizes da semana. Um grande abraço e até a próxima.